A Web Rádio Caminho da Paz apresenta Minutos com Hamed. Olá, começa agora o programa Minutos com Hamed, na Web Rádio Caminho da Paz. Sou Priscila e sejam muito bem-vindos. E daremos início ao programa de hoje lendo um pequeno trecho do Evangelho selecionado pelo Espírito Hamed. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior. Capítulo 11, item 8, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Somente se dá aquilo que se tem. Sendo assim, como que podemos exigir amor de alguém que ainda não sabe amar? Como requisitar respeito e consideração de criaturas que não atingiram o ponto delicado do sentimento que é o amor? Quem dá afeto recolhe a felicidade de ver multiplicado aquilo que deu, mas somente damos de conformidade com aquilo de que podemos dispor no ato da doação. Há diversidades de evolução no planeta. Aqui na Terra, temos espíritos, irmãos nossos, que estão ensaiando os primeiros passos do instinto natural para a sensibilidade amorosa. Ah, mas como assim? Hamed, aqui nesse capítulo, ele tenta nos esclarecer a esse respeito, fazendo uma breve relação de sintomas comportamentais que aparecem nas criaturas, confundindo o amor que liberta e deseja o bem da outra pessoa com a atração egoísta que toma posse e simplesmente deseja. E ele nos coloca assim: há indivíduos que, para conquistar os outros e convencê-los de suas habilidades e valores, contam vantagens, persuadindo também a si mesmos, porque acreditam que para amar é preciso apresentar credenciais, satisfazendo assim as expectativas daqueles que podem aceitá-lo ou recusá-lo. Há criaturas que tentam amar comprando pessoas, omitindo e negando suas necessidades e metas existenciais, abandonando tudo que é mais caro e íntimo para eles e depois, por terem aberto mão de todos os seus gostos e desejos, perdem o sentido de suas próprias vidas, terminando desastrosamente seus relacionamentos. Alguns entregam o controle de si mesmos aos outros, cometendo assim, em nome do amor, o desatino de renunciar ao próprio senso de dignidade, componente vital à felicidade. Pois é, não é de surpreender que vivam vazios e torturados, não é mesmo? Porque agindo assim, se tornaram um nada. Outros tantos usam da mentira, encobrindo realidades e escondendo conflitos, convictos de que têm de ser perfeitos para ser amados. Temem a verdade pelas supostas fraquezas que ela possa lhes expor diante dos outros. Acabam fracassados afetivamente por falta de honestidade e sinceridade. Certas criaturas afirmam que amam, mas tratam o ser amado como propriedade particular. Isso por não confiarem em si mesmas. Geram crenças cegas de que precisam cuidar e proteger, quando na realidade sufocam e manipulam, criando um convívio insuportável e desgastante.
Uma das características mais tristes dos que dizem saber amar é a atitude submissa dos que nunca conseguem dizer não. Convencidos de que, sendo sempre passivos em tudo, aceitando tudo e dizendo sim para tudo, receberão carinho e estima das outras pessoas. Esse tipo de comportamento leva as pessoas a concordar sempre com qualquer coisa e em qualquer momento, trazendo-lhes desconsideração e uma vida insatisfatória. Pedir dos outros o que eles ainda não podem dar é desrespeitar suas limitações emocionais, mentais e espirituais, ou seja, sua idade evolutiva. Porque todos nós aqui na Terra temos uma idade evolutiva, que não é a mesma idade que do nosso corpo físico. Com certeza, a nossa verdadeira idade, este número, ele é muito maior. Forçar pais, filhos, amigos, esposo a preencher o teu vazio interior com o amor que não dás a ti mesmo, por esqueceres teus próprios recursos e possibilidades, é insensato de tua parte. Hamed nos diz. É dando que se recebe, portanto cabe a nós mesmos administrar as nossas carências afetivas e fazer por si mesmo o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Porque a gente tem um hábito muito comum até em colocarmos a nossa felicidade em outra pessoa. E isso não é uma coisa correta a se fazer, porque a nossa felicidade ela depende de nós mesmos. Não adianta a gente querer nos espelhar em outra pessoa. Geralmente fazemos isso com o nosso esposo, namorado, namorada, esposa. Aí acontece algo no relacionamento que separa o casal e a pessoa fica com aquela sensação que perdeu o seu chão. Mas por quê? Porque ela colocava a felicidade dela refletindo no outro ser. E a gente tem que ser feliz com a gente mesmo. E Hamed, ele nos diz assim: não peças amor e afeto, antes de tudo, dá a ti mesmo e em seguida aos outros, sem mesmo cobrar taxas de gratidão e reconhecimento. Importante é que sigas os passos de Jesus na doação do amor abundante, sem jamais exigi-lo de ninguém e sem jamais esquecer que és responsável pelos teus sentimentos. Assim como nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos, nós somos responsáveis também por aquilo que a gente faz o outro sentir e passar. Quanto aos outros, sejam eles quem forem, responderão por si mesmos conforme o seu livre-arbítrio e amadurecimento espiritual. Então, faremos agora um breve intervalo e já voltamos com mais um capítulo da obra Renovando Atitudes, psicografada pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto e ditada pelo Espírito Hamed. Até já! Amigo, brilha o sol, abrindo sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela, acenda em você. E voltamos com o programa Minutos com Hamed. Para quem chegou agora, meu nome é Priscila e estávamos refletindo juntos sobre o capítulo 26 da obra Renovando Atitudes, intitulado como O Amor que Tenho é o que Dou. Lembrando que esse programa estará disponível no nosso canal do YouTube, juntamente com os demais programas da Web Rádio Caminho da Paz. E vamos dar continuidade aqui com a leitura do capítulo 18, item 6,
do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, selecionado por Hamed. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Os bons dicionários definem comunicação como o ato ou efeito de transmitir e receber mensagens, e que envolvem duas ou mais pessoas. É o processo de permutar conceitos, gestos, ideias ou conhecimentos, falando, escrevendo ou através dos sinais de expressão. Enquanto a conversação entre dois indivíduos tem um caráter mais restrito de comunicação, as atitudes que acompanham os diálogos têm um poder de comunicação mais amplo, eloquente e determinante. O mecanismo que envolve a comunicação divide-se em 3 propriedades básicas dos seres humanos e se torna possível porque usamos nossa percepção, ou também podemos chamar de sensibilidade, para captar as informações. Depois, avaliamos para poder interpretar e compreender a mensagem. E, finalmente, expressamos com palavras ou atitudes, baseadas nas reações emocionais provocadas pela maneira como integramos aquela mesma mensagem. As circunstâncias existenciais da nossa vida de relação são um resultado direto de nossas atitudes interiores. Precisamos prestar atenção nos conteúdos de informação que recebemos, não somente pelas mensagens diretas, mas também por aquelas que observamos entre conteúdos simbólicos, inconscientes e subentendidos, na chamada comunicação além da comunicação convencional. Jesus Cristo considerou a importância da palavra aliada ao crer, quando disse: não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. O Mestre disse que não seria pela multidão de palavras que nossas orações seriam atendidas, mas que os sentimentos silenciosos seriam fatores essenciais, ou seja, a sinceridade provida da vontade firme e intensidade e determinação unidas pela convicção seriam, consequentemente, a forma ideal para os nossos pedidos e apelos à divindade. O simples pedido labial não tem a mesma potência do pedido estruturado em pensamentos concretos e firmes atitudes interiores. Dizer por dizer, Senhor, Senhor, não nos dará permissão para ingressar no reino dos céus, mas somente entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Quer dizer, os que usam o desejo e o empenho como alavancas propulsoras em suas palavras e solicitações. Os estudiosos do comportamento dizem que todos nós, desde a infância, recebemos através da comunicação um maior ou menor desenvolvimento psicoemocional. Afirmam que as informações recebidas através dos órgãos da linguagem, essencialmente dentro de casa, dos pais e irmãos ou fora da família, dos tios, primos, avós ou amigos, agem sobre nós proporcionando recursos valiosos e determinantes sobre nosso modo de pensar e atraem pessoas e coisas ao nosso redor. Certas informações, porém, captadas pelas crianças e adolescentes, explicam esses mesmos estudiosos, são transmitidas através da comunicação não verbal, ou seja, expressões corporais, mímicas, trejeitos do rosto, tonalidades, suspiros, lágrimas, gestos de contrariedade ou movimento das mãos.
O comportamento, as expressões carinhosas e os monólogos da mãe com o feto na vida intrauterina são comunicações super influenciadoras na estrutura emocional e espiritual das crianças em formação. Todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente, retendo ou não essas mesmas informações. Realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas hoje e com outras recebidas no ontem, para chegarmos a novos conceitos e conclusões da realidade. Reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com nossas afirmações verbais negativas e positivas. Assim, compreendemos que a palavra tem uma importância inegável, não é mesmo? Ela cria vínculos de natureza mental, emocional e psicológica, altera o intercâmbio psicoespiritual e atua na formação de nossa personalidade, por meio da interação palavras-atitudes. O poder da palavra em nossa vida é fundamental, e se observarmos a reação de nossas afirmações e atos, descobriremos que eles não retornarão jamais vazios, mas repleto de material emitido. Segundo o apóstolo Mateus, por nossas palavras seremos justificados e por nossas palavras seremos condenados. Pois diálogos são pensamentos que se sonorizam e criam campos de energia condensada dentro e fora de nós. Reformulemos, se for o caso, as comunicações ou atitudes que recebemos na infância. Se porventura foram de severidade e rispidez, se nos menosprezaram com mensagens negativas constantes, repetitivas e depreciativas, poderão ser elas a razão de nossos sentimentos de inferioridade, rejeição e agressividade compulsórias. Não diga que dia horrível, porque simplesmente está chovendo. A dramaticidade é um dos fatores traumáticos de nossa existência, porque muitas dessas expressões despretensiosas, repetidas muitas vezes, podem nos conduzir a verdadeiros turbilhões vivenciais. Nossas palavras são filamentos sonoros revestidos de nossos sentimentos, e nossas atitudes são o resultado de expressões assimiladas e determinadas pelo nosso comportamento mental. Pensemos nisso. Muita paz a todos nós e até o próximo programa.